E olha só, gente, como já dissemos aqui no começo do programa, o próprio prefeito no vídeo que gravou disse, no sábado os promotores civis de Rio Preto emitiram recomendação ao prefeito Edinho Araújo para que, entre outras situações, eventuais problemas de superlotação em unidades de saúde sejam devidamente indenizados por empresários que desrespeitaram a norma de quarentena e se aglomeraram pedindo reabertura do comércio. E sobre essa recomendação e outros assuntos, a gente conversa agora com o promotor Carlos Romani, um dos que assina a recomendação, ao lado de Sérgio Clementino e Cláudio Santos de Moraes. Boa tarde, doutor Romani. Boa tarde, Alexandre, e nossos ouvintes aí da TV Câmara. Doutor, então explica pra gente, detalha o que diz essa recomendação dos senhores promotores ao Executivo. Nós tivemos aí um movimento, não só em São José do Rio Preto, né, na sexta-feira, mas em vários locais, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil, e isso também ocasionou um efeito cascata em relação a outros municípios, né, no estado de São Paulo. Inclusive até houve decisão judicial proibindo as carreatas, como ocorreu, por exemplo, em Ribeirão Preto, sob pena de multa. Em Rio Preto não deu tempo, em razão de que ficamos sabendo no final da noite anterior. Então, o que deu para fazer foi colocar todo o efetivo policial para que não houvesse grandes tumultos, né, em especial para o trânsito e aglomerações. Ocorre que as medidas adotadas pelo governo do estado de São Paulo no seu decreto de isolamento social vão ter que ser respeitadas pelo município, que baixou antes um decreto em relação ao isolamento aqui em São José do Rio Preto, com a questão atinente ao problema específico do município. Cada município tem a sua especificidade, tem a sua questão de saúde pública. E depois veio o Estado de São Paulo e baixou um decreto instaurando a quarentena, né, por um período de tempo. Então, portanto, o decreto estadual ele tem que ser respeitado em todo o estado de São Paulo, sob pena de a gente ter situações esdrúxulas, como, por exemplo, o Mirassol, o comércio estar aberto, todo mundo vai se dirigir a Mirassol. E aí vai acabar com a saúde pública de Mirassol, por exemplo. Além do mais, a questão de que Mirassol tão próximo de Rio Preto com o comércio aberto, o que vão dizer os comerciantes locais aqui? Já que nós temos um município tão próximo, 10, 12 quilômetros daqui de São José do Rio Preto. Então vai acontecer o quê? Instabilidades sociais, descontentamento da população em relação às medidas do isolamento social. Então, portanto, deve ser respeitado o decreto do governador, que inclusive, segundo os últimos noticiários que não se confirmaram ainda, né, que estão na rede social, o secretário estadual, não o municipal, o estadual de saúde está sugerindo ao governador a suspensão para a próxima semana, que seria, vamos dizer, até o dia 7 em São José do Rio Preto, pode ser até que essa questão do comércio seja minimizada. E isso seja, de uma certa forma, pelo governador do estado, antecipado. E é importantíssimo que nós tenhamos, pelo menos essa semana, ou começo da semana que vem ainda, em isolamento social, para essa curva diminuir. Não é eu que quero isso, não é o prefeito municipal que quer isso, mas sim o comitê gestor, os órgãos de saúde. O mundo inteiro está se fechando. O Trump está mudando a posição, está revendo a sua posição. Os outros países estão se fechando. Por quê? Porque a doença está se alastrando, nós estamos adquirindo todos os equipamentos necessários, o comércio está a todo vapor, o comércio desses produtos, né? Está a todo vapor para a sua produção de respiradores, estão aí com soluções alternativas, a indústria automotiva está procurando rapidamente construir um equipamento que venha substituir os respiradores.
com menor custo, com maior efetividade. Então, tudo isso para que a gente não tenha uma contaminação maior em relação a essa infeliz doença que está cometendo não só São José do Rio Preto, o estado de São Paulo, mas o mundo todo. O mundo todo. Ô, doutor, e esse pedido que o senhor faz aí de responsabilizar os empresários por eventuais superlotações em unidades de saúde, para que eles arquem com ventiladores, qual o respaldo disso? Olha, existe uma legislação atual e ela é contemporânea. Eu apliquei aqui em Rio Preto em 2001, talvez tenha sido um dos primeiros a aplicá-la, que é a tutela do interesse difuso e coletivo envolvendo dano moral coletivo. Né? Na época, o tribunal não aceitou essa minha tese em 2001 aqui em São José do Rio Preto. Agora, alô? Estamos ouvindo, doutor. Agora, ela se modernizou, hoje essa jurisprudência cresceu e existe o dano moral coletivo hoje que é aceito em todos os tribunais do Brasil, no sentido de que possa haver uma responsabilização, certo, das pessoas que provocarem um dano moral coletivo, não identificado, mas de uma forma geral, e venha então responder por ele. No caso aí, a sugestão até que foi feita em relação ao município é que se proponha essa indenização, certo? Para que, caso seja desrespeitado o decreto estadual, caso esse desrespeito gere um aumento de casos em Rio Preto, um aumento de mortes, um aumento de internações sem atendimento, a pessoa que identificada e foi responsável por insuflar os comerciantes possa responder por dano moral coletivo. Doutor, o senhor estava me falando que em Marília o Ministério Público entrou com ação civil pública contra o prefeito que está ignorando a quarentena, mandou abrir o comércio. Como é que está funcionando isso? Outros prefeitos podem ser alvo? Nós estamos acompanhando aqui, online, a decisão. Eu já tenho ação civil pública proposta por lá no meu computador arquivada. Está para liminar ou não conceder ou não liminar hoje à tarde. E não só em Marília, não. No estado de São Paulo inteiro, onde está sendo desrespeitado, as ações estão sendo propostas pelo Ministério Público contra os prefeitos. E, inclusive, o prefeito de Cuiabá, hoje, teve a sua decisão da reabertura do comércio em Cuiabá revogada por uma liminar do desembargador lá do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então, o que tem acontecido? Nós temos que nos ater hoje à questão da saúde pública. O que os médicos, quem está por trás desse trabalho em relação à saúde pública, esse comitê gestor, nós temos que acatar essas decisões que são hoje de benefício para a coletividade, para um todo, entendeu? Não apenas a questão de, não, vamos reabrir o comércio. Reabre o comércio, vai ter o quê? A maior propagação da doença num momento que a gente necessita desse isolamento social. É imprescindível que a gente tenha essas 2 ou 3 semanas de isolamento social para amenizar a questão da saúde pública, não só em São José do Rio Preto, mas em todo o estado de São Paulo, que é hoje o estado de São Paulo o pior do Brasil nos índices. Pode verificar em qualquer noticiário que você lê aí, Globo, qualquer outro jornal que você vinha ter de grande circulação. Sem dúvida. A situação é grave mesmo. Na Espanha, de ontem para hoje, mais de 900 mortes em 24 horas. É muita coisa. A situação é mesmo delicada, né, doutor? Obrigado aí pela sua participação. Se o senhor quiser fazer uma consideração aí, fica à vontade. Não, eu só quero dizer que eu entendo a situação dos comerciantes, entendo a situação do Brasil como um todo, não só em São José do Rio Preto, a gente tem acompanhado. Não é uma decisão minha, é uma decisão do contexto geral no estado de São Paulo inteiro, entendeu? E também sofro na pele, porque eu tenho uma filha que tem comércio, o comércio dela está fechado, e ela abriu uma loja não faz 15 dias, está fechado, entendeu? Eu ajudei nesse empreendimento, entendeu?
Então, eu sei como que é, na minha própria família, minha própria filha, entendeu? Está com o comércio fechado. Então, eu não posso tomar atitudes inconsequentes em relação à questão, apenas só essa questão. Eu tenho que tomar as medidas e tentar tomar as medidas corretas de acordo com que o comitê gestor, com que os estudiosos da saúde pública, os que vemos lá nos outros países, que não podemos rebater aqui, entendeu? Porque eles já tiveram um grande pico da epidemia e não fizeram lá o que a gente estava fazendo aqui para evitar o pico que lá tiveram. Então, nós já temos, de uma certa forma, experiência nesse sentido, pelo mal que já aconteceu com os outros países no passado, de dezembro para cá. Então, nós temos que pensar no que foi feito errado lá e fazer certo aqui para que a gente evite esse pico e atinja a maior parte da população com grandes mortes. Sim. É isso que a gente tem pensado, logicamente, na questão da saúde pública e na vida das pessoas. Sem dúvida, que é o mais importante. A gente tem os exemplos aí, a Itália não deu a devida atenção, olha o que virou, a Espanha também relutou no início. E no início os Estados Unidos também. Hoje também é o pico da epidemia no mundo. Exatamente. Vamos nos apegar ao ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança, tomara que seja assim. Doutor, obrigado, viu? De nada, um abraço a você e a todos os nossos ouvintes aí da TV Câmara.